Oi, meu povo, tudo bom? Eu sou a Vidigal, tutora de biologia daqui do Projeto Feynman, mais uma vez. Acho que essa é a última parte da nossa continuação aqui de nutrição vegetal, né? E então, relembrando sempre acessar o AVA, os slides, agora as lives que estão tendo, né? Também das professoras e bora com tudo que semana que vem tem prova. Bom, relembrando um pouquinho do último vídeo, a gente terminou falando dos estômatos, né, e conversando também da seiva bruta e de como ela era transportada pelo vegetal. Então hoje a gente vai continuar com essa parte da nutrição, falar um pouco sobre as trocas gasosas e explicar também o conceito de seiva elaborada. Bom, como a gente estava falando no último vídeo, a gente terminou comentando sobre os estômatos, aquelas estruturas que abrem e fecham para possibilitar a transpiração da planta, e que o fator limitante desse processo é a água em abundância, os estômatos vão se abrir, a água faltando, então mesmo que as condições sejam favoráveis para que a fotossíntese seja realizada, os estômatos permanecerão fechados. Então, agora falando do processo de transpiração propriamente dito. Como é que faz? Por que a água entra ou sai de um lugar? Por que os estômatos abrem ou os estômatos fecham? Bom, nesse processo a gente cita duas estruturas importantes, que são as células guarda-túrgicas e as células guarda-flácidas. Uma é responsável pela abertura dos estômatos e a outra é responsável pelo fechamento. O que altera a entrada ou a saída da água nessas células é a concentração de potássio e de glicose no meio. Então, essas substâncias estão diretamente envolvidas nesse processo. Bom, quando a célula guarda recebe luz, o potássio ele entra na célula e dessa forma, juntando a presença do potássio com a pressão osmótica, faz com que a água entre, né? E então, quando está em escuro, o potássio sai, a célula guarda fecha, por consequência, o estômato fecha também. Com relação à presença da glicose, a gente sabe que o processo de obtenção de glicose dos vegetais, principalmente a fotossíntese, né? Então, a fotossíntese, como a gente relembra da matéria do primeiro ano, consome gás carbônico, que acaba mudando o pH do meio, deixando ele um pouco mais básico. E com isso são ativadas enzimas que começam a digerir o amido, então a concentração dos açúcares vai ficando mais forte. Com esse aumento de glicose e da pressão osmótica também é outro fator estimulante para que a água movimente-se por essas estruturas. Explicando um último estágio dessa transpiração, a gente vai sempre lembrar que a água, o objetivo da transpiração não é ressecar a planta, o objetivo não é ressecar a planta. Então, se a água não estiver em condições favoráveis, não estiver numa presença aceitável, os estômatos não vão se abrir e essa transpiração não vai ocorrer dessa forma. Além disso, a entrada e a saída de água das células é regulada pelo potássio, hormônio ácido abscíssico, que é responsável por tirar o potássio e dessa forma fechar os estômatos. Agora eu vou trazer um conceito que é o de gutação, que é a capacidade de perder água na forma líquida. Isso vai acontecer como? Quando de alguma forma a transpiração do vegetal for prejudicada e não conseguir acontecer corretamente, tanto na forma cuticular quanto na forma estomática. Então, o que acontece? A planta começa a liberar água em forma líquida. Gutação, a gente lembra de gota, não é? Sai água de forma líquida da planta. As plantas que realizam esse fenômeno de gutação são chamadas de hidatódios, ou seja, os estômatos são modificados e são incapazes de se abrirem e de se fecharem. Então, dessa forma, a água tem que dar outro jeito de sair, por exemplo. Beleza? Então, agora a gente segue para a parte de seiva elaborada. Qual é a diferença da seiva bruta para a seiva elaborada? Como a gente já disse no outro vídeo, a seiva bruta é a seiva que é composta basicamente de água e sais minerais. Já a seiva elaborada, ela é, como o próprio nome já diz, elaborada. Então, a nossa seiva bruta entrou na planta, tá lá, água, sais minerais, uhul. E aí a seiva elaborada já vai pegar sua glicose, seus aminoácidos, suas proteínas, por exemplo, carregando lá pela célula e vai distribuir esses nutrientes para as células da planta, da forma como elas precisarem. Isso leva a gente ao conceito da hipótese de Munt, que é a hipótese mais aceita para explicar justamente o movimento dessa seiva dentro da planta e como ela consegue nutrir as células. Então, basicamente, o que essa hipótese diz é o seguinte: as folhas produzem matéria orgânica, que é transportada ativamente na estrutura chamada floema. Dessa forma, a água proveniente do xilema vai acabar entrando por osmose
e vai criar um fluxo que faz com que essas moléculas nutritivas sigam o seu caminho e assim, à medida que elas vão passando pela planta, distribuindo os nutrientes. Então ela vai passando, dando nutriente, passando, dando nutriente, passando, dando nutriente, passando, dando nutriente. Beleza? Bom, essas substâncias nutritivas vão sendo absorvidas pelas células, que é o destino delas, e dessa forma as células que consumiram vão perdendo água, o que contribui para que o fluxo mantenha-se de forma ok, para conseguir nutrir todas as células da planta. Bom, galera, basicamente é isso, né? A gente lembra das estruturas, que é uma parte importante. Lembrando que ainda da matéria do primeiro trimestre tem o glossário de botânica, caso alguém não entenda algum termo. Talvez tenha lá, talvez não. Vocês podem tirar dúvidas no fórum de dúvidas. Eu e o Pedro teremos o maior prazer em auxiliar, caso seja necessário. E é isso aí, gente. Lembrando sempre que ninguém é pequeno que não possa ensinar e grande demais que não possa aprender. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o like no vídeo, ativar suas notificações, porque aí toda vez que a gente soltar vídeo novo você vai conseguir acompanhar. E AVA, presença, videoaula das professoras. E é isso aí, galera. Gente, estudem. Boa prova. Até mais.